Olá, Oi, Dani, boa noite, tudo bem? tudo e você? Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô sem fone Super, hoje, super bem. tá Bem, bom? estando bem. Tô vendo super bem, tô te ouvindo super bem também. Que bom. Acho que vai dar tudo certo. Legal. Boa noite para vocês, boa noite todo mundo. Então vamos lá, eu estava brevemente falando que hoje o papo vai ser sobre coronavírus, né? Que é um tema extremamente importante e atual, né? Uhum, E que aos poucos as pessoas já começaram a retomar suas vidas, o que é super importante, uhum, mas que precisa existir uma cautela. uhum, Então por isso que a gente optou por falar sobre esse assunto hoje. uhum, Então uhum. eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece. E Legal, aí faz uma abertura e depois vai comentando aquelas perguntas que chegaram para você e para mim. legal. Gente, boa noite. Queria agradecer a Dani essa oportunidade de abrir o Instagram dela, que é eu digo que é uma fonte de conhecimento que a gente pode sempre estar usando aí no dia a dia para a gente poder se informar bem, né? E aí a gente já se conheceu um tempo atrás, né, num curso que eu ministrei, e hoje a gente conversou um pouquinho sobre essa live e eu acabei até sugerindo esse tema porque é um tema de grande preocupação para a gente, o tema da reabertura, na verdade, né? Para quem não me conhece, eu sou a Aline, eu sou médica pediatra aqui em São Paulo. Sou formada pela USP, tenho especialização em UTI pediátrica, e foi por isso que a gente se conheceu, porque eu ministro um curso de primeiros socorros e foi lá que eu conheci a Dani, né? E gosto muito do trabalho dela, porque tem relação direta com o meu trabalho no consultório e a importância que a gente tem da questão da amamentação. E uma Uhum. coisa que eu tenho comentado muito com a Dani, que eu acho que vem bem à tona aí em relação ao tema da live, que é a reabertura, é justamente essa dualidade que a gente tem entre entender o que é uma reabertura. Muitos de nós nunca viveu, né, uma situação como essa. A gente acho que jamais imaginaria viver uma situação de pandemia como essa, né? Acho que muitos de nós sentiu medo no começo, se sentiu confuso, enfim. E eu acho que tem umas questões muito interessantes para a gente tentar fazer isso com a maior segurança possível. Circulam muitas fake news, circulam muitas coisas que vão desinformar a gente, né? E que muitas vezes vão só atrapalhar e não vão ajudar a gente em nada. Então a ideia era a gente bater um papo sobre essa situação, sobre o que a gente tem um pouco, né, de informação atual, porque a cada dia muda muito o que a gente tem de informação. Isso acaba sendo muito relevante para a gente tomar determinadas decisões. No caso, por exemplo, que a gente tem conversado muito, é essa questão da rede de apoio, por exemplo, dos pais que estão com o bebê recém-nascido em casa. No meu caso, por exemplo, pais relutantes em trazer as crianças para uma consulta de rotina, as vacinações, uma série de coisas, né? Então é mais ou menos isso que a gente queria discutir um pouquinho. E apareceram algumas dúvidas também para a gente poder discutir um pouquinho, né, Dani? Ótimo. Você quer começar com as dúvidas que apareceram para você? Apareceram algumas coisas, sim, e eu queria comentar, na verdade, um tema que me trouxe muita preocupação, na verdade, relacionado a esse tema, que foi a ideia de que talvez uma reabertura seja o quê? Seja um momento em que tudo passou e nós vamos poder começar a voltar à nossa vida normal. A gente já tem Uhum. até um meme, né, do que seria o novo normal, na verdade. Eu não sei vocês, mas eu percebo muito ou um extremo de um medo muito importante, né? Com um medo exacerbado e que muitas vezes a gente precisa se agarrar no que a ciência está trazendo para a gente para saber se esse medo tem o seu valor ou não. Acho que no começo, realmente, alguns meses atrás, a gente precisava ter esse medo porque ele nos protege, mas hoje eu diria para você que não é tão assim, né? Uhum. E uma outra questão eu brinco, né, que os meus pais são os que mais me dão trabalho, são idosos. E assim, meu pai, assim, já realmente querendo marcar churrasco na casa dele, porque vai ser aniversário dele em julho. Ele fez o teste para o coronavírus e viu que ele era negativo, então ele disse: pode trazer as crianças aqui. Ele não está entendendo que, na verdade, a questão é ele é o grupo de risco, enfim, Sim. relacionado a isso. Então, essas dificuldades que acabam aparecendo. E outra coisa que eu citei para você também, que é uma coisa que vem aparecido muito, por exemplo, famílias extremamente isoladas num começo de vida de um bebê, por exemplo, e ficando muito à mercê da própria condição de dar conta de tudo, né? Sem um apoio de uma família, sem um apoio de uma consultoria de amamentação, muitas vezes não querendo nem encontrar um pediatra. E a gente com aquele conceito de que a saúde é simplesmente não ter uma doença, a gente entender que isso é uma coisa muito mais ampla, né? Então, Muito importante, né?
doença mental também. A gente tem que avaliar Exatamente. de uma forma geral, né? Exatamente. Então, não adianta se isolar, chegar num ponto de exaustão, né? Exatamente. Vai mexer com o emocional dessa família. Então, tem que encontrar um equilíbrio, um limiar. Isso. Então, algumas informações que eu acho que são importantes para as pessoas, né? E a gente trabalhar um pouco diante disso é o seguinte: o vírus ele vai continuar circulando, nós vamos ter as ondas, na verdade, alguns países que já estão enfrentando uma reabertura estão vivendo uma segunda onda, enfim, né? Um segundo momento de aumento de casos, né? E o que a gente vê, na verdade, é que existe algumas pessoas com essa sensação de que simplesmente ele vai deixar de existir. E isso tem que ser extremamente claro que quem, por exemplo, hoje se comporta como um grupo de risco, vamos dizer assim, ele vai continuar sendo se ele algum dia tiver o contato com esse vírus que a gente ainda está aprendendo a manejar. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que se manter isolado o tempo todo. Então, o que eu queria explicar, na verdade, né? Coisas que são importantes a gente saber. Hoje já é bem sabido, é bem claro para a gente que a principal via de transmissão desse vírus, ela é de pessoa para pessoa. A proximidade tem a ver e também tem a ver o fato dessa pessoa estar sintomática, o quão sintomática ela está e o quão sintomática ela não está também, porque a gente sabe que as pessoas que não têm a doença podem transmitir essa doença. Quanto elas contribuem para isso, a gente não sabe, tá? A gente não tem como afirmar isso, isso é uma das grandes perguntas que a gente tem para responder. Mas a questão da proximidade, ela é relevante, mas ela pode ser discutível, vamos dizer assim, em algumas situações em que você precisa ter a proximidade com alguma pessoa, em alguma situação, eu diria, contato com algum profissional, até um ente da família, enfim, são coisas discutíveis. Isso não quer dizer que todos podem sair, mas a gente saber como fazer isso de uma forma inteligente. Então, obviamente, todo mundo está cansado de saber que o uso da máscara ela é fundamental e é importante a gente saber usar adequadamente, né? Então, assim, não adianta usar a máscara abaixo do nariz, não adianta usar lá no queixo, ela tem que cobrir aqui a parte superior do nariz, a base do pescoço, né? Aqui, né? Do queixo. O ideal é que a gente use uma máscara que tenha 3 camadas de tecido, não uma só. Então, a gente tem que ver um pouquinho mais os detalhes dessa máscara. É interessante que, se for uma criança muito pequena, orientar ela, porque muitas vezes ela fica pondo mão na máscara, isso acaba contaminando muito mais do que protegendo essa criança. E evitar ficar pondo mão, né, nessa região mais anterior da máscara e tirar e colocar adequadamente. Se eventualmente a gente tem que sair, né, porque a gente precisa ir a um pediatra, se eu preciso receber alguém na minha casa, eventualmente para um apoio na amamentação, e a gente sabe, Dani, que hoje a gente tem recursos que foram liberados pelo CFM, por exemplo, como a telemedicina, que tem ajudado muito, e a gente tem a possibilidade de fazer, inclusive, um contato com você, por exemplo, através de uma ferramenta como essa, né? Mas a gente sabe que muitas vezes isso não é suficiente, A né? prática, a observação. Exatamente, ela contribui, mas ela muitas vezes não é a ideal. Então, se for claro de que isso é importante realmente, e o pediatra pode ajudar, a gente pode ponderar isso junto, tem como fazer isso sim com segurança, né? Obviamente, se você tem uma pessoa com sintomas, isso é mais complicado de fazer, porque pode ser potencialmente alguém que está transmitindo mais ativamente o vírus. Se as pessoas não tomarem os cuidados necessários, também isso pode ser verdade, né? Então, o uso da máscara, a lavagem de mão, o uso adequado de álcool em gel, essas coisas. E os cuidados, obviamente, na hora que você entrar numa casa de uma pessoa, sair, colocando os sapatos do lado de fora, evitando ligar ar-condicionado, deixando o ar circulando. Isso aí a gente vai ter que incorporar por um certo tempo, né? Não quer dizer, como eu voltei a falar, que a reabertura vai significar pra gente sair por aí, mas saber usar isso com inteligência. E uma segunda forma que eu acho interessante a gente comentar e que isso gerou um certo pânico nas pessoas é a transmissão através das superfícies, né? Então, exatamente. Foi Então, uma das perguntas que chegaram para mim, se são só as pessoas que infectam as pessoas ou se as pessoas podem ser infectadas por animais e objetos. Então, a gente sabe que, na verdade, os animais, né, os animais domésticos não transmitiriam isso de uma forma ativa, né? Agora, os objetos, eles têm potencialmente, sim, como se contaminar através das gotículas que uma pessoa contaminada elimina, né? Então, ele pode, sim. Mas o que parece ser verdade é que o vírus ele não é tão estável quanto ele parecia ser. Ou seja, parece que ele rapidamente acaba se degradando nas superfícies, embora ele possa ser viável.
Então, o que a gente tira um pouco hoje de informação, baseado nessa informação que eu estou passando para vocês, que são coisas que a gente vem se atualizando diariamente. A gente não pode abandonar os cuidados de higiene. Então, a limpeza é diferente da desinfecção. Então, limpar é água, sabão. Desinfecção é passar um álcool em gel, é usar algum produto com cloro numa superfície. Isso provavelmente a maioria das pessoas já tinha o hábito de fazer em casa, mas eu diria para você que talvez você não precise fazer isso como a gente talvez fez em algum momento da quarentena, que era de manhã, à tarde e à noite, né? Passa um paninho com álcool, aquela coisa meio enlouquecida. Talvez isso não seja tão fundamental assim para a gente conseguir passar por esse período de reabertura com uma maior tranquilidade no nosso coração. Então, isso é bastante importante a gente entender que a gente pode abaixar um pouco a guarda em algumas situações, mas preservando muito as outras que eu falei, que estão relacionadas muito à proximidade, ao uso de máscara e às gotículas que são eliminadas quando a gente está falando. Né? Então, isso é o principal. Né? Quer falar alguma coisa? Desculpa que... Não, tô adorando. E assim, o que é importante para a gente, né? Lembrar que essa questão da distância, ela é significativa, então, uma distância menor que 2 metros, ela é interessante, se associada à máscara, mais ainda, né? Agora, como fazer isso numa situação que, por exemplo, eu preciso ter alguma proximidade no sentido de fazer uma avaliação, de fazer uma observação de um bebê, enfim, alguma coisa que tenha que ser um pouco mais próxima de um profissional. Eu diria para você que, obviamente, Dani, cenário ideal, ele não existe, que seria um cenário em que a gente tivesse absolutamente ausência total do germe ou daquela garantia da desinfecção total, tá? Mas o que preocupa muito a nós que trabalhamos com saúde, com profissionais, é que tem aumentado muito esse medo, e aí o que pode ser pior do que o remédio, né? Remediar vai ser pior depois que a gente simplesmente abrir mão de um contato que ele pode, sim, oferecer algum risco, mas é um risco que eu diria que relativamente controlado, se as pessoas respeitarem este tipo de informação, ou seja, todos usarem máscara adequadamente, todos lavarem as mãos antes e depois, e eventualmente o que a gente está falando mais, obviamente, é no lidar com um recém-nascido, com uma mãe, com uma família que está precisando desse apoio. Muitas vezes nessa fase inicial, acho que é interessante a gente ponderar isso. Não quero dizer, obviamente, volto a dizer que não acho que é isso que vai fazer, não, então vamos abrir para todo mundo. Mas eu gosto muito de reforçar isso porque a gente traz muito aquela informação do medo, né? Mas acho que também trazer uma coisa que talvez não seja por aí, não seja tão grave assim. Ele merece respeito, mas a gente precisa entender que a gente precisa continuar a nossa vida, né? Segurança. Exatamente. Eu falo que o ser humano ele é um ser sociável, né? Então é impossível tirar da gente essa questão da socialização. A gente adapta isso muitas vezes com as redes sociais, com as plataformas. Mas isso é o que você comentou, acaba trazendo muito uma questão até de uma depressão, de alguma doença mental que tem se falado bastante agora, atualmente tem se falado bastante. Então, a gente precisa muito cuidar disso. Eu vou dar um exemplo para vocês também, falando um pouco mais sobre essa questão da reabertura. Então, houve, por um tempo, uma dúvida, por exemplo, você vai sair na rua para praticar um esporte, né? Que é uma coisa que a gente orienta muito as famílias que logo depois que começarem a fazer exercício físico, a ter o cuidado com o bebê, voltar a uma atividade física. Isso faz parte de uma rotina de vida saudável, né? Talvez no primeiro mês você não consiga, mas depois é interessante a gente pensar em reservar um certo espaço de tempo. E aquele medo desesperado de sair de casa para fazer isso. Então, eu vou dar um exemplo para você. Em países que a gente teve muito mais intenso do que no Brasil, a questão do lockdown, então a Alemanha, a Bélgica, enfim, vários países que eu poderia citar, a gente teve uma restrição da circulação de pessoas muito significativa, com medidas muito mais drásticas, mas é interessante que em alguns países como esses que eu citei, existia uma orientação do governo para que as pessoas saíssem uma vez por dia, 1 hora por dia, para praticar atividade física ao ar livre. Então, a gente precisa, acho que volta um pouco talvez da cultura do nosso país, reforçar também para o nosso povo, né, para a nossa população, o que dá para a gente fazer também e como fazer isso, né? Porque a gente ver a luz do sol, a gente ter algum contato com a natureza, alguma coisa em se exercitar, faz parte de um padrão de vida que é saudável e que não representa apenas, né, só a ausência da doença, como eu voltei a falar. Então, uma dúvida que veio, né, é se quando a gente sai para
praticar esporte, vou andar de bicicleta, correr, alguma coisa assim, se eu devo usar máscara ou não. Uhum. Então, isso é uma recomendação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, é que você não utilize a máscara. Por quê? Porque nesse momento, provavelmente, você vai estar num ambiente ao ar livre, com boa circulação de ar, em que a gente sabe que a taxa de contaminação é muito mais baixa do que se você estiver dentro de um ambiente fechado, por exemplo, como uma academia, que tem muita gente circulando, que é um tema à parte, né? E outra questão é que você tá lá correndo e respirando aquele... Então, aquilo vai prejudicar muito a tua qualidade da tua respiração, né? Então, a qualidade da atividade que você está fazendo como um todo. Então, é uma situação que eu diria para vocês que a gente, nessa situação, estaria, vamos dizer assim, autorizado a ir com tranquilidade, saindo com segurança de máscara, voltando para casa de máscara, mas durante o exercício, a gente poderia tranquilamente não usar, né, desde que seja em um ambiente ao ar livre, né? E as crianças também, da mesma forma. Então, E sai com a criança para dar uma volta de bicicleta, da mesma forma. A criança está brincando, está correndo, deixa ela com a máscara na volta para casa, coloca a máscara. E a recomendação para as crianças, Dani, é também em relação ao CDC, que é o órgão americano, e a Organização Mundial de Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria, é que menores que 2 anos não usem máscara, ou pessoas que não têm condição, alguma deficiência mental, alguma questão, né, que possa prejudicar a autonomia que ela tem com essa máscara. Porque você tem um risco de sufocamento se você não souber desvencilhar, enfim. Então, essa seria a situação. Na prática, eu não sei quem tem aí criança de 3 anos, muitas vezes, às vezes os 2 anos não são tanto limiar. Você vê que a criança põe muito a mão na máscara, não respeita tanto, mas é importante a gente orientar a criança a fazer uso da máscara. Abaixo de 3 anos, de 2 anos, a gente recomenda não usar. Então, mas por causa disso, então eu não vou sair com a minha criança de casa se ela não tiver ainda 2 anos, porque eu não posso usar máscara? Não, isso não é verdade também. Então, se por acaso, como eu falei, é interessante que você saia para dar uma volta no quarteirão, para correr num parque, alguma coisa aberta, isso é importante para a gente lembrar como realmente um marcador aí de saúde para todos nós. Mas, por exemplo, você vai entrar com o seu bebê, que tem 8 meses, dentro de um elevador, que você vai dar uma volta no quarteirão, porque você precisa se exercitar, ou você precisa levar ele no pediatra, algumas coisas assim que são saídas que são importantes a gente fazer, né? Você põe ele dentro do carrinho, sai com ele sem máscara, não é para cobrir o carrinho com uma fralda, com nada que possa cair em cima desse bebê. E se você puder, né, que é o sugerido, é que você não entre no elevador com outra família dentro, porque sim, isso é um ambiente que acaba realmente trazendo muito aglomeração. E esse bebê, se ele estiver dentro de um carrinho, às vezes o próprio bebê conforto, ele já mantém um certo distanciamento das pessoas se você não ficar passando ele de mão em mão, né? Uhum. Então, isso já vai garantir esse isolamento. E se a gente respeitar as questões de máscara, uso de álcool em gel, na hora que você for pegar o bebê, você também não vai estar em grande risco também. Então, isso é bem, bem importante a gente lembrar, né? Tudo isso vale a pena para a gente poder ponderar. Outras questões que também chegaram como pergunta, né? Mas eu preciso tirar o sapato sempre que eu chego em casa? A gente sabe que, lembra, eu falei para vocês, as superfícies, né? Elas podem estar contaminadas potencialmente. A gente não sabe o quanto isso é verdade ou não, isso é a realidade. Não parece ser tão infectante quanto a gente achava, mas é uma coisa que a gente não tem garantia. Circulou recentemente, não sei se vocês receberam uma fake news por WhatsApp, dizendo quanto tempo você precisaria estar exposto para poder ter um alto índice de contaminação, locais, enfim, isso não procede muito, porque a gente não tem muito como mensurar isso, mas parece sim que é a questão da proximidade com as pessoas e a superfície são as formas maiores de transmissão, mas a superfície perdendo essa potência, vamos dizer assim, que ela tinha, esse medo que a gente tinha de transmitir. Então, se você sai na rua e você está num ambiente, alguém espirra do seu lado, sem máscara, o que a gente tem visto cada vez menos, e por acaso esse cara estava contaminado por um coronavírus, você pisou ali ou contaminou a própria sujeira da casa, teoricamente você poderia trazer isso para dentro da sua casa, né? Agora, quais são as ponderações que também tragam informação da Organização Mundial de Saúde? A priori, né, a gente não fica se esfregando no chão da nossa casa. Como a gente está falando para um público que tem criança em casa, a sugestão é que a gente tire os sapatos. Porque as crianças, elas não respeitam muito o que a gente fala. Elas se esfregam no chão, elas brincam, né? Então, a sugestão... Né? Põe a mãozinha no chão, põe a mão na boca. Exatamente.
E aquele negócio, né, do desespero. Então, assim, a criança precisa explorar o ambiente, ela precisa pôr a mão no chão, ela precisa brincar, ela precisa fazer tudo. E a gente não vai ter como segurar e amarrar essa criança, né? Ela vai ter que continuar explorando o ambiente da casa dela, o jardim, enfim. Mas se você entrou dentro da sua casa, você tem criança em casa, sim, vale a pena você continuar tirando os sapatos, deixando eles exclusivamente para andar fora de casa. Em teoria, né, se você, por exemplo, é um adulto jovem, né, que não tem nenhuma doença de base, você não está fora desse período ou desse comportamento que as crianças têm, ou não tem um grupo de risco, não é um paciente idoso, obeso, enfim, você não teria essa urgência, vamos dizer assim, de, nossa, não posso entrar dentro de casa com isso. Enfim, então é uma outra recomendação que aparece aí. Mas, via de regra, acho que não é difícil para ninguém deixar, acho que até saudável para todos, assim, né? Mas não precisa também ter aquele pânico, vamos dizer assim. E aí, aproveitando o gancho ali numa pergunta que chegou para mim, é de que forma higienizar esse sapato? Apenas um spray com álcool funciona ou um lisoforme? Ou você tem que pegar um pano e esfregar? Olha, existem duas coisas. Uma coisa é a higienização, outra é a desinfecção, né? Então, higienizar, o que a gente faz? Então, depende. Se tem sujidade naquele sapato, porque você pisou numa areia, alguma coisa, você vai ter que limpar de qualquer forma, porque ali tem um monte de coisa junto dessa sujeira. Então, é lavagem com água e sabão, né? Ou esfregar com pano, lavar mesmo, né? Então, isso, a primeira parte é a higienização né? A limpeza da superfície, tá? Água e sabão, que seria suficiente. Agora, isso tem uma sujidade muito importante. Agora, em teoria, se você usar um produto à base de cloro, né, seja spray, ou que alguns são disponíveis, ou você usar o álcool 70%, a gente sabe que tem até de 98% para ser 70% acima. Não tem muito valor o potencial de desinfetar quando a gente usa um teor maior, tá? Então, 70% é o suficiente. Se alguém por acaso viu, porque com a liberação da venda do álcool aí em todos os locais, né? Isso acabou aparecendo um pouco pra gente. Então, acima de 70% seria suficiente. Então, você passar o spray, eu diria para você que se você aguardar pelo menos uns 20 minutos com isso secando, você vai conseguir algum potencial de desinfecção, mas isso nunca vai ser 100%. Isso Entendi. nunca vai ser, tá? Isso nunca vai ser 100%, tá? Então, eu já vi muitas pessoas terem aqueles borrifadores de álcool e borrifar aquilo pelo ambiente e achar que já está desinfectado, né? eu não sei se você viu, mas assim, agora a gente tem alguns shoppings que reabriram, então muitos deles eles estão usando alguns tapetes na entrada, que tem algum produto que eu acredito que seja um desinfetante, alguma coisa assim, a pessoa passa rapidamente, então eu questiono um pouco o valor disso, porque você não tem tempo para fazer a desinfecção, você precisa dar. Lembra quando a gente fala a lavagem de mão é uma coisa mais importante que a gente tem para fazer, e o uso do álcool gel, por quê? Mas a gente precisa, porque a gente faz a desinfecção, né? A gente lava, retira a sujidade, mas ela promove a desinfecção também. Só que não adianta a gente lavar rapidamente assim, ou a gente passar o álcool gel daquele jeito e já sai com ele molhado mesmo. Porque a gente precisa ter um tempo para isso agir, né? Então, se você está entrando num ambiente, por exemplo, que é público, né? Um shopping, que você tem ali o sapato, você passa ali, se aquilo tem algum grau de desinfetante ali, provavelmente ele é um tempo muito ineficiente e acaba sendo uma coisa mais para tirar uma sujidade maior. Eles estão tendo alguns locais, eu já vi também, esses sprays, e tem até alguns influencers, vamos dizer assim, acho que a Anitta postou que ela pôs na porta da casa dela um spray que é de álcool 70%, é aquela coisa que a gente fala, né? Primeiro que eu acho que álcool 70% líquido, ele não é para você ficar passando ele na cara, entendeu? A gente usa ele para, né, para desinfecção, enfim, para fins hospitalares, uma série de coisas. O álcool em gel, ele já é um pouco mais apropriado, porque ele tem um poder hidratante, ele não é tão irritante para essa pele, mas as pessoas de fato estão usando isso, né, como fosse uma garantia. Então, eu volto a dizer, você pode até medir a temperatura, obviamente, porque isso ajuda numa triagem, mais ou menos, de alguém que possa estar pré-sintomático. Eu vou explicar depois se vocês quiserem, o que é o pré-sintomático, as pessoas perguntaram bastante. Isso é interessante. Também chegou para mim essa pergunta, se a pessoa que está infectada, só ela pode transmitir, ou se a pessoa que está infectada, mas assintomática, também transmite. Então, acho que teve uma história assim, no mês passado, que acho que o nosso presidente colocou uma questão relacionada a isso, e isso gerou uma série de polêmicas, né? Então, assim, o que a gente tem de informação também volta a trazer para vocês, né? Muito da Organização Mundial de Saúde, CDC, órgãos mais oficiais, que é importante a gente se agarrar muito. A gente tem muita ansiedade por boas notícias, mas a gente precisa trazer o que é de informação mesmo.
Então, assim, o que que é uma pessoa assintomática? Ela não tem nenhum sintoma. O que que é uma pessoa pré-sintomática? Mas ela porta o vírus está presente nela, porque ele está ali nessa secreção, nessa mucosa de nariz e boca. O que que é uma pessoa pré-sintomática? Uma pessoa pré-sintomática é uma pessoa que hoje não tem sintomas, mas daqui a 2 dias ela vai começar a ter febre, tosse, nariz. A assintomática, a pessoa não vai ter nada, entendeu? Pessoa que fala assim, ai, nossa, hoje eu não tô muito disposta, mas ele não chega a ter um nariz escorrendo, nada disso. Os trabalhos mostram que se você fizer a pesquisa desse vírus através de uma técnica chamada PCR, você é capaz de identificar o vírus nessas pessoas, mesmo não tendo sintoma. Então, teoricamente, elas têm potencial de transmitir. Da mesma forma que eu falei, o contato, gotícula, eu falei, espirrei, né, ou tossi no ambiente, né? E é aquilo que eu te falei, mas o quão infectantes, qual é a culpa, vamos dizer assim, que essas pessoas têm? E aí eu vou voltar a tocar num assunto que aí veio bastante para mim essa pergunta, não sei se chegou também para você, Dani, da reabertura das escolas, né? Por quê? Porque no início, eu não sei se você ouviu também essa história, eu ouvi muito, que as crianças, na verdade, elas seriam as grandes causadoras da catástrofe que foi, por exemplo, na Itália. Ou seja, as pessoas tiveram que fechar as escolas, as crianças ficaram com seus avós, e aí, de repente, essas crianças que eram assintomáticas, elas trouxeram os vírus para os avós, então elas foram encaradas como grandes reservatórios de doença, né? Como se elas não tivessem tanto sintoma. A gente sabe que os sintomas das crianças são muito mais leves, né? Mas é como se elas fossem pocinhos de doença mesmo. Então, elas pudessem transmitir muito, muito isso. A gente não sabe se isso realmente é verdade. Tem um trabalho muito recente do Pediatrics, que é uma revista americana, que mostra e questiona um pouco se isso é tão verdade, né? Ou seja, talvez a criança até porte o vírus, mas é aquilo que eu falei, assim como o cara que é assintomático, talvez ele não seja tão infectante assim. Então, não dá para afirmar isso, Dani, mas... Grau, né? Hã? Não se sabe o grau. Exatamente. Então, assim, mas não parece ser, eu volto a dizer, hoje não parece ser tão infectante assim, a ponto de precisar manter as crianças fechadas numa bolha, vamos dizer assim, né? E aí vem aquela questão que todo mundo perguntou, bastante gente perguntou e tem perguntado muito, se existe esperança da gente abrir as escolas ainda este ano. Eu brinquei ontem no meu Instagram e falei assim, Deus queira que sim, pelo amor de Deus. E eu ia até te perguntar, Dani, se abrir a escola, como é que você está em relação a esse sentimento da abertura da escola? Se hoje abrir a escola dos seus filhos, como é que você está se sentindo em relação a isso? Nós, né, mães, é muito complicado. Eu sou uma mulher separada, então os meus filhos passam a maior parte do tempo comigo. Então eu tenho que saber mensurar como é que vai ser isso, principalmente porque hoje eu sou dona de casa, eu sou professora, eu trabalho, então eu vou ter que saber mensurar realmente aonde eu vou ganhar e aonde eu vou perder. Exatamente. Né? Então, assim, se as escolas voltarem uma vez por semana em esquema de rodízio, eu não vou mandar. Entende? Então, tudo vai depender de como é que vai ser feito isso. Né? Semana, de repente, não vai resolver o meu problema e, de repente, o risco vai ser maior. Então, eu vou ter que estudar como é que vai ser isso. Né? Mas, numa situação, para nós, que na grande maioria das vezes, mulheres, arcamos aí com a maioria das tarefas, tá pesado, né? Lógico que tá pesado. Então, a gente vai ter que ver como é que vai fazer para mensurar o que vai valer mais a pena. Mandar, não mandar, enfim. E você percebe que a questão da reabertura é muito mais ampla, né? Porque não adianta você falar que o cara que trabalha num escritório vai voltar e quem fica com as crianças. Então, é uma coisa muito mais ampla. Então, vou dar um exemplo para vocês. É que, por exemplo, no caso da minha funcionária doméstica, ela tem um filho de 2 anos e ela depende da creche para retornar. Sim. Né? Então, é um quebra-cabeça muito mais complexo do que a gente imagina. Então, eu gosto de trazer um pouco, porque assim, a gente está muito aprendendo. Eu digo que o Brasil está numa situação até privilegiada, eu diria, e porque a gente está podendo aprender um pouco com o que os outros países viveram antes, infelizmente, com um cenário pior, né? Então, estamos tendo uma oportunidade de aprender com as histórias, né? Então, assim, hoje a gente tem vários países que já estão em reabertura, né? A gente vê que a maioria deles ainda mantém essas medidas que eu comentei, de uso de máscara, higiene, enfim, e que as escolas estão voltando sim a abrir, né?
Então, a gente viu Austrália, a gente viu Bélgica, a gente viu Holanda abrindo já essas escolas. Eu, há cerca de um mês atrás, conversei com uma paciente minha que está na Bélgica. Existia ainda um rumor de abertura de escolas e, na prática, o que aconteceu foram que as escolas, pelo menos lá, funciona muito como um recurso público, né? Elas abriram total, tá? Não foi... A gente tem relatos de locais em que por exemplo, a Austrália, tem alguns relatos que foi um rodízio que começou a acontecer. Então, a gente tem diversos cenários, né? Mas, de fato, depende muito da situação econômica do país e como você consegue estruturar essa rede de apoio, né? E uma outra informação também é que países, por exemplo, como o Irã, países que estão um pouco mais na frente da gente em relação a essa reabertura, estão mostrando que talvez essa segunda onda de doença, né? Porque você abre e as pessoas começam a circular mais. Por exemplo, no consultório, eu estava tendo esse mês, por exemplo, agora de abril, maio, junho, são meses de muito movimento, porque você tem muita doença respiratória. E a gente viu uma calmaria impressionante, porque as crianças estão em isolamento, né? Já está começando a ver mais vírus circulando, que não é o coronavírus. Mão, pé, boca, a gente está vendo outras bactérias, escarlatina, coisas que vão começando a circular mesmo, né? Então, a gente vê realmente esse movimento de que talvez isso vá acontecer, mas a gente precisa entender qual que vai ser o cenário. E talvez o cenário de São Paulo não seja o mesmo de Manaus, entendeu? Então, é muito diferente essa realidade. Mas na prática é isso, né? A gente vai ganhando um pouco mais de confiança, de entender que talvez a criança não transmita tanto quanto ela parecia transmitir. Talvez eu não precise de um pavor, de um medo tão grande, mas é importantíssimo reforçar que não é igual a gente sair por aí desnecessariamente e sem tomar os cuidados. E uma coisa que veio muito também, eu tive 3 perguntas sobre o mesmo assunto, que foi: agora tem teste para tudo quanto é lado. PCR, sorologia, teste rápido, ninguém entende mais. Eu não sei aí, mas no meu prédio, eles vão fazer um teste em massa, contrataram uma empresa, enfim. E aí, eu volto a voltar a falar do meu pai, né? Que é aquela coisa, ele me ligou e falou assim: eu fiz o teste, veio negativo para trazer as crianças aqui. Quer dizer, vamos entender um pouco, né? Primeira coisa, o quanto esses testes são confiáveis é uma informação que a cada dia a gente vai ganhando mais confiança. Porque existem os falsos positivos ou falsos negativos. Ou seja, pode ser que eu diga: olha, você provavelmente tem o vírus agora. Ou pode ser que eu diga: não, você não tem o vírus agora. E esse exame, ele tá numa margem ali ou numa faixa em que ele não consegue captar isso. E aí você decide tomar uma atitude que é simplesmente fazer uma festa na sua casa, ou juntar pessoas na sua casa, ou visitar os seus pais, enfim. Então, o que eu quero dizer é assim, talvez você possa visitar o seu pai, sua mãe, que é idoso, enfim, porque também manter ele em 3 meses em isolamento, como é que você mantém uma pessoa idosa em isolamento por tanto tempo? Sem um convívio social, sem uma conversa, sem ir lá olhar como é que ele tá. É muito difícil. Se vocês não tiveram... Eu sinto isso dia a dia no meu consultório, as pessoas com essa angústia. Uhum. Mas, talvez você possa ir, né? Mas mantenha o distanciamento. Agora, não é porque você fez um teste que isso vai significar que você vai chegar na casa desse seu pai, da sua mãe, e você vai tirar a máscara, você vai abraçar, você vai beijar. Então, quer dizer o quê? Quer dizer pra gente que se você veio negativo e você não tem sintomas, talvez você possa ir, talvez, se você se sentir à vontade, se todos se sentirem à vontade, porque você vai fazer uma visita que é quase uma visita médica para os seus pais. Ela representa a saúde para os seus pais. Você representa uma saúde mental que precisa ser preservada. Você precisa ver se ele está precisando de alguma coisa. Como é que está a saúde física dele, uma série de coisas. Mas talvez você ainda não possa abraçar, que a gente quer tanto. O brasileiro é muito romântico, ele quer abraçar, quer beijar, né? Talvez ainda não dê para fazer isso, entendeu? Então, eu gosto um pouco de falar sobre essas ponderações, porque talvez a gente precise, assim, conversar com o pediatra ou com alguém que esteja estudando um pouco, a gente acaba estudando um pouco mais a evidência, para entender. E a gente vai ter que sentir, se a gente está se sentindo à vontade, então eu tenho que sentir meu coração tranquilo para conseguir sair da toca, vamos dizer assim, e saber os limites até onde eu posso ir ou não, né? Então, aquela vontade que a gente tinha de viver a nossa vida como ela era antigamente, talvez não seja ainda o momento, mas eu queria trazer um pouco dessa mensagem, do alerta, de que os testes não são uma bandeira, mesmo que você apareça como sendo aquele paciente que já é teoricamente imune,
que é o teste de sorologia em que você tem uma imunoglobulina G positiva, ela teoricamente confere proteção. Mas a gente não sabe, a gente provavelmente tem alguma proteção, eu diria para você, baseado no que a gente tem de outros vírus, enfim, mas a gente não tem certeza. A gente tem que avaliar a mutação de vírus, a gente tem que avaliar uma série de coisas que vão te falar assim, olha, uma vez que você pegou, você é imune, ponto. Isso talvez um dia seja uma realidade. Hoje ela não é uma realidade. Então não dá para você achar que você pode sair na rua e não usar máscara, abraçar todo mundo, beijar, só que você já teve a doença e você já está realmente com essa cicatriz que te garantiria esta imunidade, vamos dizer assim. Entendeu? E aí uma pergunta que chegou é que quem já pegou, quem está imune, existe a possibilidade dela ter a doença novamente? Então, tem bastante trabalho tentando entender isso. A resposta hoje, eu diria, não sei, tá? Existem alguns relatos dizendo que as pessoas tiveram sintomatologia com o exame positivo e algum tempo depois eles passaram a de novo ter sintomas com o exame positivo. A gente não sabe se isso representou o quê? Representou uma infecção aguda pelo coronavírus, uma recuperação e uma nova infecção pelo mesmo vírus. A gente não sabe se isso representou uma infecção aguda por um tipo de coronavírus, uma resolução e uma nova infecção por um outro tipo que mutou, por exemplo. Porque pode ser uma mutação. Embora o que a gente tem de relato desses estudos sobre as mutações mostrem que não, eles não são suficientes para produzir novas doenças, vamos dizer assim, entendeu? E uma terceira hipótese é que talvez o que acontece? Quando a gente tem o vírus identificado, a gente tem um DNA do vírus que é identificado pelo PCR, né? Então, você pode ficar com fragmentos desse vírus ainda na sua mucosa e talvez você tenha, fazendo o exame de novo, infectado por outro vírus. Você pode identificar o vírus que já foi, porque você identificou um fragmento dele, e então você acha que você está com ele de novo. Então, você entende que tem muita interpretação que a gente precisa entender como é que ela funciona? Muito, muito. Então, não existe, infelizmente, uma bandeira para falar assim, olha, agora eu posso sair, né? Agora, voltando um pouco na questão dessas... A gente quer... E tem que tomar muito cuidado com isso, porque todo mundo quer ter a bala de prata, do tipo assim, eu descobri a cura, eu descobri qual é, eu quero transmitir, né, através do meu WhatsApp a boa notícia, ou a maneira com que é 100% saudável a gente poder se relacionar. Não tem essa resposta, infelizmente, né? Então, a gente tem muita coisa sendo feita, muito trabalho sendo feito a respeito dos tratamentos, das vacinas, mais de 90 dias. É uma coisa... A gente vai ter que aguardar isso, né? E as medicações, né? Também que não vão impedir de ter a doença, mas o tratamento, né? Como é que ele está acontecendo, que também está sendo estudado. Aline, uma pergunta que chegou é quanto tempo demora para ter o sintoma após o contato? Normalmente... Eles descrevem um tempo médio de 4 a 5 dias, tá? Pode ser para mais ou para menos. Ele é relativamente curto ali, tá? 3 a 6, vamos dizer assim, mas 4, sim, parece ser mais ou menos isso. Mas isso. É que ele flutua um pouco, mas ele não chegaria a uma semana, entendeu? Ele é mais curto, né? Então, por que a gente fica isolado 14 dias? Na verdade, porque a gente... Primeiro que assim, se você tem sintoma, né? Aí isso é uma pergunta bem interessante. Por exemplo... Se você tem um sintoma leve da doença, ou você não tem o sintoma, e você nunca apresentou o sintoma, mas por acaso você fez o exame, que é aquele do cotonete do nariz, que é o PCR, e veio positivo. Então, essa pessoa tem sintoma leve, tipo uma tosse leve, o nariz escorrendo, um pouco de febre, mas ela não evoluiu grave, ela não precisou internar, ela não precisou ser entubada, nada disso. Tá. Essa pessoa, pelo que a gente tem de trabalhos mostrando, essas duas pessoas, elas vão ainda poder eliminar o vírus na secreção por 14 dias, mais ou menos. Mais ou menos isso, tá? Porque seria uma margem de segurança, tá? Então, ela ainda tá eliminando, por mais que ela faça algum sintoma leve, já parou com o sintoma, ou se ela nunca teve, ela pode estar ainda eliminando, porque ela tá ali com ele identificado, tá? Agora, a gente sabe que existe uma dúvida em relação ao grau da doença. Então, por exemplo, um paciente que ficou internado em UTI, entubado, não sei o quê, esse cara provavelmente elimina esse vírus por muito mais tempo, entendeu? Ele tem muito mais secreção, ele tem muito mais processo inflamatório, ele tem muito mais quebra de barreira, uma série de coisas. Então, talvez esse cara vá se comportar de uma forma diferente. Tem muitos locais, por exemplo, o Hospital Albert Einstein, a gente pode citar N locais, em que as pessoas estão sendo orientadas a colher o exame do PCR novamente antes de voltar ao trabalho. Isso é uma garantia? Não sei.
Mas a gente acaba tendo que pecar um pouco pelo excesso e falar assim, puta, eu vou esperar esse cara ter 14 dias, mesmo que ele tenha um quadro leve, né? Teve um quadro leve, e ainda vou testar ele de novo para ter certeza disso. E aí a gente vai ter que meio que entender um pouco. Então, teoricamente, o que parece ser adequado são 14 dias, mas se você teve uma doença muito leve ou se você teve um sintoma muito simples, você tratou em casa, é isso que eu quero dizer, entendeu? Uhum. E a gente consideraria a partir do tempo zero, ou seja, o primeiro dia ali de sintomas, você consideraria um pouquinho antes disso, mais ou menos, né? Você sabe que um pouco antes, mas a gente consideraria o tempo zero o dia da febre, vamos dizer assim. O tempo zero é o momento de começar os sintomas, tá? Se você não teve sintomas, mas você tem o teste identificado, você vai ter que considerar o dia do seu teste, né? E mesmo assim, gente, volta a falar. Provavelmente depois de 14 dias você não está mais transmitindo. Provavelmente. Mas isso não exime você da responsabilidade de usar máscara, de lavar as mãos, de evitar contato íntimo com as pessoas desnecessariamente, tá? Então, volto a dizer, continua sendo nossa obrigação continuar fazendo a nossa parte, né? Sim. Outra Tá. pergunta é como que se comporta nas crianças? Quais são os principais sintomas nas crianças? É como igualzinho nos adultos? Tem bastante relato agora interessante de ver que é o seguinte. De fato, eu brinco com as mães no consultório que os vírus, por exemplo, como o influenza, né, que é o vírus da gripe, o vírus sincicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite, enfim, eles acabam deixando a gente, que é pediatra hoje, até com mais medo do que o próprio coronavírus, pelo que a gente vê de relatos em relação a como que esse vírus se manifesta na criança, né? Ele parece ser um vírus muito mais leve, vamos dizer assim, de sintomas, muito mais sutil nas crianças, mas ele causa sintomas. Então, tem sim relato de criança que fez pneumonia, que fez queda de oxigenação, que precisou internar e óbito, inclusive. Mas quando você compara isso com a população adulta ou até o idoso, né, que é o caso aí que é o nosso alvo maior de preocupação, isso é infinitamente menor. Então, por algum motivo que a gente ainda está tentando entender, a criança ela não expressa tanto o sintoma, ela evolui muito melhor e a gente ainda não sabe dizer o quanto ela prolifera esse vírus, como eu te falei, mesmo que ela seja assintomática. Aí tem algumas coisas que a gente já percebeu que são problema. Então, assim, não necessariamente o recém-nascido tem uma evolução pior diante do coronavírus, mas os primeiros 30 dias de vida a gente acaba encarando como um período de maior vulnerabilidade. Então, é encarado sim como um padrão, um período de maior atenção, embora você não encontre tanto o relato de que foi pior nessa faixa etária, a mortalidade foi aumentada, entendeu? As crianças até 1 ano parece ser um pouco mais intenso do que quando você compara as crianças acima de 1 ano e a pré-adolescência. Então, quanto mais jovem, talvez, né, até pela própria resposta imunológica, né, que a criança tem, talvez seja isso, mas não é um cenário tão ruim quanto um idoso, enfim. Então, isso é bem, bem importante a gente falar. Uma pergunta que apareceu bastante para mim, Dani, foi amamentação, né? Então, Gestacional também. isso. Então, assim, volto a falar. A gente não sabe, tá? A gente não sabe. Então, assim, a gente já identificou o vírus em outros líquidos corporais, vamos dizer assim, né? Então, líquor, enfim, a gente pode identificar em alguns outros tecidos, vamos dizer assim, de uma pessoa infectada, em uma gestante. Tem vários recém-nascidos que estão sendo monitorados em relação a malformações, enfim, não tem descrição. Pelo menos se tiver, são coisas muito espaçadas, não existe nenhuma questão robusta em relação a risco, por exemplo, de uma infecção neonatal relacionada a uma transmissão vertical, mas é uma coisa que é importante a gente estar sempre se atualizando, né? E existe sim a possibilidade de uma excreção através do leite materno e através até da secreção de uma mãe que está muito próxima desse bebê, né? Então a pergunta é: eu devo parar de amamentar meu filho se eu estou com sintomas e se eventualmente eu tenho o vírus identificado? Porque muitas vezes você tem um sintoma e não vai nem fazer o exame, mas se você tem, hoje não tem como a gente não pensar nisso. Então isso é uma coisa que é muito importante a gente conversar. Então uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que se essa família se sentir à vontade em seguir amamentando, ela deve seguir sim amamentando, né, Dani? Você sabe melhor que eu que essa mãe... Oi? Por conta dos efeitos protetivos do leite materno. Exatamente. Então, assim, ela tem um potencial de transmitir um anticorpo que esse bebê talvez não tenha. E a gente sabe que os benefícios, eles são reais, né? Então,
E eu brinco que, assim, até quando a gente fala naquela coisa da criança que fica chupetando o seio da mãe, porque ele tem uma necessidade maior de sucção. A gente sabe que só dessa criança tá tendo contato com a saliva desse bebê, ter contato com a areola dessa mãe, essa mãe, ela vai ter como incorporar. Então, a gente tem esse bebê, esse material genético que tá nessa saliva desse bebê, ele passa para essa mãe e ele é lido pelo corpo dessa mãe de uma forma linda, né? E a gente sabe que ele passa, então, a expressar isso de uma forma muito interessante como a produção de anticorpos. Então, ainda que essa mãe não tenha sintoma, ainda que esse bebê não tenha sintoma, mas eles estejam portando vírus, é possível, sim, que essa conexão, vamos dizer assim, né? essa conversa, esse binômio, exatamente, funcione e você passe a transmitir uma proteção ativa para o teu filho através do leite. Então, não tem por que a gente não amamentar, mas volto a dizer, o que a gente tem de informação hoje, se você for pensar, a gente tem, se a gente teve um bebê infectado quando nasceu ou quando estava gestando, a gente tem provavelmente um bebê de 6 meses na nossa mão. Então a gente precisa observar, né? Infelizmente, é o tempo que vai dizer pra gente como é que esses bebês vão se comportar, né? Embora a gente não pareça ter evidência de ter um efeito muito negativo, vamos dizer assim, mas precisa toda hora a gente estar atento a isso. Recentemente a gente teve o relato de doenças inflamatórias, do Kawasaki, outras doenças da faixa etária pediátrica aparecendo mais e que podendo estar relacionadas aos vírus, né? E ao coronavírus. Então, o Kawasaki é uma doença, por exemplo, que a gente conhece na pediatria. Ela provavelmente tem uma relação com um start, vamos dizer assim, pós uma infecção viral, a gente não sabe muito bem. Então, quando você aumenta o número de crianças que têm contato com o vírus, provavelmente você vai aumentar o número de pessoas infectadas e também o número de pessoas que vão evoluir com essas formas inflamatórias, né? Então, assusta um pouco, porque você começa a ver mais, né? Mas é uma coisa que relativamente a gente consegue entender por que ela está acontecendo. Então, isso já é uma forma que a gente consegue entender um pouquinho melhor. Agora, como esse organismo que está em transformação constante, né? Que está crescendo, se desenvolvendo, seja dentro da barriga de uma mãe ou pós, né, nascimento, mas tendo contato com leite que eventualmente tem um vírus ali circulando, a gente não sabe dizer. A gente está monitorando, mas hoje a gente tem que se apoiar no que a gente tem de garantia, que é essa possibilidade de ter um benefício real para a proteção desse bebê através do leite materno. Então, se essa mãe, essa família se sentem à vontade, eu sugeriria continuar amamentando. E eu já ouvi, Dani, desencorajamentos dessas famílias, então a gente precisando de um apoio, de uma consultoria, de uma visita mais frequente, e a gente colocando isso como um risco, e aí o abandono da amamentação como alguma coisa que me deixou meio chocada. Então a gente precisa realmente se informar, tá? Usar máscara, obviamente, usar luvas, enfim, é importante, né? Então a gente precisa se apegar um pouco a essas informações para ir tomando e vivendo um dia de cada vez, realmente. Sim, sem dúvida. Deixa eu só ver se teve mais perguntas, mas acredito que você já abordou todos os assuntos. Eu tentei anotar aqui para a gente não deixar de responder. Acho que foram todas. Uma última coisa que apareceu, mas que veio um pouco dentro dessa questão do ar livre, é que uma vez, há um tempo atrás, ficou-se a suspeita de que ele poderia se transmitir através de aerosóis, que é diferente por gotículas. Na verdade, é o seguinte... É como se você estivesse dentro de uma sala e alguém que está contaminado espirrasse dentro dessa sala. E aí, é como se esse vírus pudesse ser capaz de permanecer em aerosóis, que são micropartículas que ficam suspensas no ar, né? E se eu, que estou do outro lado da sala, a 4 metros de distância, se eu puxar o ar mais forte, se eu poderia ser infectada por ele, tá? Existem alguns trabalhos mostrando que talvez isso seja possível, isso até deixou a gente meio em pânico. E por quê? Porque a gente viu que isso poderia ser um potencial a mais de disseminação desse vírus. E isso não parece ser tão verdade, né? Então, aquela distância de 2 metros, a questão das gotículas, saliva, em si, parece ser bem mais importante. É diferente quando você fala de um profissional de saúde, por exemplo, que vai ter que fazer um procedimento invasivo, por exemplo, vai fazer uma intubação de um paciente em que ele tem que ter acesso à boca, nariz desse paciente, em que ele aspira esse paciente, aquilo produz uma série de aerosóis, produz um monte de gotículas. Esse cara, ele precisa ter uma proteção, que é aquela máscara N95,
e que ela filtra esse tipo de partícula, que ela filtra o aerosol, tá? Uhum. Porque é uma situação muito específica. Então, o profissional de saúde, então, por exemplo, eu quando estou no meu consultório atendendo e eu preciso ver uma criança sintomática, mesmo que eu ache que aquilo ali não é o coronavírus, eu uso a máscara N95 até para eu não me expor mais do que eu preciso, vamos dizer assim, e também eu não ser fonte, porque eu estou lidando com pacientes ali. O face shield é a mesma coisa, que é aquela máscara, né, que fecha a proteção. Então, assim, eu vejo pessoas muitas vezes na rua usando isso. Tem necessidade disso? Se você se sente à vontade com isso, use, entendeu? Mas a gente precisa entender que a máscara, até a máscara caseira, se ela for feita adequadamente, né? Então, se a gente entrar no site do Inmetro, se a gente entrar em vários locais, a gente tem como saber como ela é adequadamente feita. Então, ela precisa ser feita com 3 camadas, ela tem tecidos específicos, né? Não dá pra gente, por exemplo, uma máscara feita de TNT com uma só camada, que se você entrar no Mercado Livre você compra muito mais barato do que outras, ela não é suficiente, tá? Ela é uma máscara que ela talvez vai te dar uma falsa sensação de segurança, mas vai acabar te expondo a um risco desnecessário. Então, acho que vale a pena a gente se informar quanto a isso e usar enquanto a gente estiver e sempre estar se atualizando, sempre conversando. E eu acho que se existe uma angústia, Dani, ela precisa ser compartilhada, né? Então, até te agradeci por você de novo abrir esse espaço para a gente, porque a Dani conversou. Hã? Eu que te agradeço, live riquíssima, tenho certeza que... Porque realmente eu tinha uma angústia de tentar passar isso para as pessoas, porque a gente traz muita notícia ruim, né? A gente só abre notícia ruim. Ontem eu trouxe uma notícia que eu acho que você deve ter ouvido falar do uso de uma droga nova. Nova não, é uma droga super conhecida que é a dexametasona. Ele é um Sim. corticóide, ou cortisona, né? A gente usa isso assim, ela custa preço de banana. E existe, na verdade, não é nenhum trabalho que foi publicado ainda, né? Pela Universidade de Oxford. Então, ela tem um peso muito grande, é um trabalho que parece ser mais robusto. E ele é um trabalho que usa uma droga muito simples e muito barata. E ele parece ter diminuído a mortalidade em pacientes graves de uma forma muito expressiva. Ele chega a falar de 1/3, vamos dizer assim, quando você compara com grupos que não usaram a droga. A gente precisa entender um pouquinho melhor se é 1/3, se é 20%, quanto que é isso, entendeu? Mas ela parece ser um pouco mais significativa e acessível. Então, a gente precisa ouvir um pouco. Aí, o que acontece? A gente começa a ver as saídas... Né? Você não encontra dexametasona hoje na farmácia. Assim como a hidrocloroquina e a azitromicina. Hoje eu precisei prescrever uma azitromicina e eu fiquei angustiada para saber se o meu paciente que precisa dela ia encontrar ou não, né? Então, lembrar, gente... Vamos conversar com alguém que seja da sua confiança, porque assim, não adianta... Desculpa, Dani, travou. Se você usa dexametasona, por exemplo, quando você tem um nariz escorrendo, uma febre, porque você descobriu que você tem um coronavírus positivo, que você está angustiado, isso pode te trazer, com certeza, mais malefício do que benefício, entendeu? Então, a gente precisa entender qual é o momento certo. E olha, Dani, eu ouvi isso de médicos, do tipo assim, olha, vale a pena, a gente viu um trial sobre a hidrocloroquina e sobre a dexametasona, a gente já fez um armazenamento. Quer dizer, a gente precisa tentar trazer um pouco de esperança para as pessoas, baseado no que a gente tem pautado de realidade. Então, mais uma vez, eu sou muito grata a você de poder ter aberto esse espaço, porque você tem uma possibilidade de transmitir informação, porque eu queria trazer um pouco de... Gente, existe luz no fim do túnel. Eu, no começo da quarentena, eu lembro que eu senti... Eu, médica, que estava lendo um monte de coisa, eu senti medo de sair na rua. Eu lembro da primeira vez que eu fui ao mercado e uma senhora me olhou de lado e trocou de corredor. Ela estava com medo de mim, entendeu? E as pessoas com certeza estão sentindo isso. Eu falo com as pessoas diariamente, ou por telemedicina ou no meu consultório, e as pessoas estão com medo. Então, a gente precisa ter respeito, a gente precisa ter cautela, mas a gente não pode abandonar o que é importante para a nossa vida, a nossa saúde. Então, Dani, volto a reforçar, o seu trabalho é extremamente rico, extremamente importante, né? A gente precisa continuar acompanhando não só as crianças, mas os adultos. Eu vou fazer um relato aqui. Eu descobri no meio da quarentena que eu estava super hipertensa, com uma queixa que eu já tinha de uma cefaleia muito importante há mais de um ano e que eu estava postergando antes da quarentena começar. Eu tinha que ter feito alguns exames, eu não fiz. E eu fui insistente, falei assim, não, hoje eu vou fazer no meio da quarentena. Abril, maio, eu estava lá fazendo e comecei a me tratar. Estou fazendo um tratamento, porque de fato o estresse que a gente tem relacionado a isso sobrecarrega a gente, a nossa saúde se descompensa de uma forma muito silenciosa. Então, a gente precisa trazer essa informação com segurança para as pessoas, né? Acho que é muito importante aí. E quero te agradecer de novo a parceria. Isso, é uma live riquíssima, com certeza trouxe aí, foi o que você falou, afagou o coração de muita gente, né, que estava extremamente preocupada, enfim,
Eu que te agradeço. Obrigada. Vai ficar gravada aqui no IGTV. Espero que você consiga compartilhar também na sua Sim, vou página. fazer isso, com certeza. E se tiver alguma dúvida a mais que a gente não falou, eu vou dar uma olhada e depois a gente troca umas mensagens. Todas as dúvidas foram esclarecidas, Tá pelo bom. menos eu Não, deixei. daqui eu anotei tudo, acho que a gente não deixou escapar nada. Tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, namastê e se cuidem. Tchau. Beijo.